Hebreus 11. Olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, aqui em Hebreus está falando o que é a fé, que é quando a gente tem convicção de algo que nós não conseguimos ver. E aqui no mesmo capítulo, no verso 6, está falando assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a gente consegue ver o quanto que a fé é importante, né? Porque sem a fé a gente não ia conseguir acreditar em Deus, né? E Deus se agrada da nossa fé, tanto porque lá enfim, Deus se agrada da nossa fé, porque sem a fé a gente não ia conseguir se aproximar dele, a gente não ia conseguir crer no que ele pode fazer nas nossas vidas, a gente não ia conseguir nem crer mesmo nele. Então, por isso que a fé é tão importante nas nossas vidas, e é muito importante que a gente tenha fé e acredite no poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Eu vou pedir para vocês abrirem agora em Mateus 17, 14. Vou ler. Mateus 17, 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do corpo do menino, daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. E, bom, a gente viu, Jesus estava curando lá todo mundo que estava aparecendo lá, e esse homem ele tinha aparecido para Jesus falando que o filho dele tinha ataques, e que ele tinha levado o filho aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram curar ele. E Jesus, depois, os discípulos perguntaram para Jesus: por que a gente não conseguiu? E Jesus falou que um dos motivos foi porque a fé deles era pequena. E Jesus falou que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue fazer coisas assim, fazer o mundo sair daqui para lá. E só que aqui, aqui Jesus está falando sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus não está querendo dizer que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda para o resto das nossas vidas, a gente vai conseguir fazer um monte sair daqui para lá, né? E em Romanos, não precisa abrir, em Romanos 12, fala que Deus nos dá uma medida de fé. Cada um, Deus deu uma medida de fé. E é a nossa função fazer com que a nossa fé cresça. Que em Tessalonicenses, na verdade, fala que a gente, com o passar do tempo, a nossa fé vai crescendo. Então, Deus nos dá a fé, uma medida de fé, e é a nossa função fazer com que a fé cresça, né? Para que assim a gente consiga fazer maravilhas, né? Fazer o monte sair daqui para lá, expulsar demônios. E agora eu vou falar o que a gente pode fazer com a nossa fé. Aqui a gente já viu um exemplo aqui em Mateus 17, que é fazer o mundo sair daqui para lá e expulsar demônio. Agora eu quero que vocês abram em Marcos 16. A gente vai abrir bastante a Bíblia, tá, galera? Marcos 16, 17. Bom, amém? Vou ler. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão
novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes serão curados. Bom, aqui Jesus dá a gente tem uma visão geral assim, do que nós podemos fazer com a nossa fé. A gente pode, na Bíblia mostra muitas coisas que a gente pode fazer com a fé, né? Todo mundo que Jesus curou, ele falou, bendita a sua fé, né? Então, a gente consegue fazer muitas coisas com a fé. E agora eu vou pedir para vocês abrirem Mateus. De novo. Agora é Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Bom, aqui também tem outro exemplo de andar sobre as águas. E essa palavra aqui que Deus me deu, tudo começou aqui nessa passagem. Porque eu estava um dia na praia, eu falei, a gente nunca vi ninguém andando sobre as águas. Por que ninguém anda sobre as águas, né? E aí Deus foi falando comigo com o passar do tempo e veio essa palavra. Mas é só um contexto aqui. Qual é o ponto aqui agora? O ponto que eu quero chegar é o que faz com que a nossa fé diminua. Né? Aqui, Pedro falou para Jesus, ele estava com fé, para ele ter falado: Jesus, me chama aí para eu ir até o seu encontro, andar sobre as águas. E ele estava com fé para ele ter conseguido andar sobre as águas. E ele andou. Só que chegou num ponto que ele reparou no vento e ficou com medo. E esse é o ponto, que quando a gente perde o foco em Jesus, a gente começa a perder a nossa fé, sabe? Pedro, ele estava indo em direção a Jesus, ele já estava chegando perto de Jesus, porque aqui está falando na Bíblia aqui, que Jesus estendeu a mão para Pedro. E se para Jesus estender a mão, a gente não consegue estender a mão para uma pessoa que está longe. Então, Pedro tinha que ter caído aqui assim, na frente de Jesus, né? Então, Pedro estava tão pertinho de chegar até Jesus, só que ele tirou o foco de Jesus, ele prestou atenção no vento, com medo do vento poder, sei lá, derrubar ele da água, e acabou que o medo fez ele afundar. Então, o desfoco dele em Jesus fez com que a fé dele diminuísse, porque para ele ter conseguido andar sobre as águas, ele tinha que ter tido muita fé, sabe? E o medo dele afetou isso. Então, outro ponto ali também, o medo também afeta a nossa fé, sabe? Às vezes, Deus nos fala de uma coisa e fala assim: fala com o irmão ali. Aí você fala: não, mas é coisa da minha cabeça, não sei o quê. Isso é falta de fé também, porque você não está com fé que Jesus está falando com você, sabe? Para você dar uma mensagem para o irmão. Então, o medo também pode diminuir a nossa fé, porque se Jesus ele quer usar você e você recusa, ele vai trazer outro para usar o que ele quer fazer, sabe? Então a gente tem que ver isso, sabe? A gente tem que ter o foco em Jesus e não perder esse foco para que, na verdade, assim, se a gente perder o foco em Jesus, tudo desanda na nossa vida, né? A gente não consegue fazer mais nada, fica todo atrapalhado, a vida fica o caco, entendeu? Então a gente não pode perder esse foco em Jesus. Agora, vamos abrir em Provérbios 13.
Provérbios 13, 20. Bom, amém. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O próximo ponto é andar com pessoas de pouca fé. Aqui em Provérbios ele está falando que se a gente andar com sábio, a gente vai ser mais sábio. E se a gente andar com tolo, a gente vai ser mais tolo. Então, se a gente acontece a mesma coisa com pessoas com fé, com muita fé ou com pouca fé, se a gente andar com pessoas de pouca fé, a nossa fé vai também ficar pouca, sabe? E se a gente andar com pessoas de muita fé, a nossa fé vai aumentar. Então é muito importante a gente andar com quem verdadeiramente está seguindo Jesus, sabe? Porque nós temos um foco, que é Jesus. Se a gente tiver todo mundo focado em Jesus, nosso principal foco é estar semelhante a Jesus, sabe? Com a sabedoria dele, com o amor dele. E esse é o nosso objetivo. E se a gente andar com pessoas que não têm o mesmo objetivo com a gente vai ficar meio assim, né? Entendeu? Se a gente andar com pessoas que só pensam no pecado, só quer ficar pensando besteira, a gente vai ficar assim, pensando besteira, querendo cair, entendeu? No pecado. E então a gente tem que prestar muita atenção em quem está ao nosso redor, em quem a gente quer ter amizade, muitas vezes até gente da família também. Então a gente tem que ficar sempre de olhos abertos sobre isso. E um exemplo que está lá em Lucas 5,18. A gente vai ler Lucas 5,18 até o 20 e depois a gente vai para o 24. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao homem: os seus pecados estão perdoados. Agora 24. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando ao Senhor. Então aqui a gente viu um exemplo que pela fé dos homens que estavam com o paralítico, Jesus curou o paralítico, perdoou os pecados dele, sabe? Porque pensa, se os homens estavam convictos de que Jesus ia curar o paralítico, se eles não tivessem com toda essa certeza, com toda essa fé, vocês acham que um monte de gente, eles iam subir no telhado da casa, fazer o paralítico descer? Pensa como não foi difícil subir uma maca com um paralítico num telhado, gente, e ainda passar pelo buraco. Pensa o negócio que foi. E eles estavam com convicção de que Jesus ia curar eles. Eles tinham fé, porque se eles não tivessem fé, eles iam olhar a multidão na porta e falar: ei, não vai dar, vamos embora. Entendeu? Então, graças à fé deles, o paralítico foi curado. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento com quem a gente está andando. Ficar, vigiar, né? A gente tem que vigiar muitas coisas na nossa vida. E essa é uma delas, sabe? Porque como a pessoa age interfere muito em como nós somos, sabe? A gente não vê, quando fala assim, nossa, 2 melhores amigos, a gente fala, nossa, eles são iguaizinhos. Por quê? Eles convivem tanto juntos porque eles estão com atitudes iguais, coisas iguais. Então, se a gente andar com pessoas que só pensam no pecado e não têm fé, a gente vai andar igual a eles. Entendeu? E agora,
Vamos lá para trás em Êxodo 16:2. A gente vai ler do 2 ao 3 e depois o 8. Amém. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos com vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Agora o 8. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao redor. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. O próximo ponto é a murmuração. A gente viu que, os israelitas, quando eles estavam saindo do Egito, que em todo o caminho no deserto eles reclamavam de tudo. Tá chovendo? Tá chovendo. Vamos reclamar que tá chovendo. Tô com fome? Vou reclamar que eu tô com fome. Só que eles não estavam prestando atenção no que Deus estava fazendo na vida deles. Deus estava tirando eles do Egito, um lugar que eles estavam sofrendo, os caras estavam fazendo eles trabalhar um monte, eles estavam sendo escravos naquele lugar. E eles estão falando que preferiam estar lá sofrendo do que estar no deserto, onde Deus colocou eles. E eles sabiam que Deus, na verdade, não sei, mas assim, Deus em todo momento ele provê tudo o que eles estão reclamando, sabe? Eles estavam com fome, Deus falou: então vou mandar pão cair do céu agora aqui para vocês, irmãos, entendeu? E Deus provia tudo que eles precisavam. E eles estavam reclamando disso, eles não estavam prestando atenção na grandiosidade de Deus na vida deles ali. E o que acontece? Eles estavam murmurando porque quando a gente murmura, a gente acaba que não está com tanta fé nas coisas, sabe? Eles estavam reclamando que Deus tirou eles do deserto, do Egito. Mas lá no Egito, eles não estavam sofrendo, sabe? E Deus colocou eles aqui no deserto. E para passar pelo processo de ir para a terra prometida, que Deus prometeu. E nesse processo, eles reclamaram muito do processo. Só que Moisés está falando aqui: quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então, eles estavam parecendo que assim, eles estavam no deserto, Deus colocou eles lá, Deus estava lá cuidando deles lá no deserto. E parecia que eles estavam falando: nossa Deus, que coisa que você está fazendo aqui na nossa vida? Eu preferia estar lá sofrendo, sabe, os caras deixando nós escravos lá, do que estar aqui onde o Senhor nos colocou para a gente chegar lá na terra prometida, sabe? E graças a Deus, Deus tem misericórdia, Deus estava com misericórdia, Deus ainda tem muita misericórdia para suportar tanta coisa. E teve misericórdia desse povo e, sabe, provia as coisas que eles precisavam. E a gente faz muito isso, sabe? Deus nos tira de uma situação ruim, aí a gente passa pelo processo, porque Deus ama o processo, entendeu? Porque a gente tem exemplos de Gênesis, quando Deus criou a terra, porque ele poderia ter criado a terra assim, criou tudo. Mas ele preferiu fazer tudo em 6 dias e no 7º dia descansar. Então Deus gosta do processo, sabe? E ele trabalha com a gente nesse processo. E quando a gente reclama disso, a gente está falando: nossa Deus, que lugar horrível que você está me colocando. Eu preferia estar lá numa situação ruim do que passar por esse processo aqui, todo ruim aqui que eu não estou gostando. E Deus não quer nos deixar numa zona de conforto. Lá no Egito, mesmo que eles estavam sofrendo, eles estavam numa zona de conforto, sabe? Era o dia a dia deles lá, eles já estavam acostumados com aquilo. Mas Deus quis fazer eles passarem pelo processo, para que eles chegassem na
terra prometida, sabe, viver aquilo que Deus queria para eles. E eles reclamando disso tudo, faz eles serem ingratos com o que Deus estava fazendo. E é isso que a gente faz também, sabe? Deus nos dá as coisas e a gente reclama do que Deus está nos dando. E reclamar disso faz com que a nossa fé diminua, porque a gente não está acreditando no poder de Deus. Está falando, nossa Deus, que ruim, se você está fazendo isso agora, nossa, então você não consegue fazer nada, né? É isso que a gente está querendo fazer, porque quando a gente reclama de algo, a gente está falando que o que Deus está fazendo não está bom e que a gente conseguiria fazer melhor, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso também, ver o que a gente está reclamando, sabe? A gente tem que, a Babi já pregou sobre isso, da gente aproveitar o processo, porque Deus está trabalhando na gente, Deus está curando coisas na gente, Deus, sabe, está nos capacitando pelas coisas, e murmurar não vale a pena, sabe? Murmurar só deixa a gente mais ruim, entendeu? Mais longe de estar parecido com Cristo, e faz com que a nossa fé diminua. Agora, vamos para Tiago 2, 14. Os irmãos estão tão quietinhos. Tiago 2,14. Aqui. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiver necessidade de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, não dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Bom, na Bíblia a gente tem muitas palavras que têm muitos significados, né, que podem representar muitas coisas. E aqui, obras não podia ser diferente. E o que Tiago está querendo dizer? Que o que adianta a gente falar, eu tenho fé, e não mostrar isso nas nossas atitudes, sabe? O que adianta eu falar assim, não, vou deixar nas mãos de Deus, e você não deixar nas mãos de Deus, não confiar no que Deus pode fazer na sua vida, e falar assim, não Deus, eu confio em você, mas espera aí que eu vou lá fazer aqui rapidinho. O que adianta isso, sabe? E é isso que Tiago está querendo dizer, que o que adianta a gente falar que tem fé se a gente não mostrar isso com atitudes. E ele dá um exemplo aqui, da pessoa que está com fome, está com frio. E o que adianta você falar, vai em paz, aqueça-se, se alimente, até satisfazer, se você não der nada para ela tudo isso, sabe? Deus pode fazer. Deus podia assim a gente fechou o olho e apareceu uma roupa aqui, apareceu uma comida. Mas nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. E Deus nos usa para fazer isso. Então, o que adianta a gente falar para a pessoa se aquecer se a gente não faz nada para ela se aquecer, sabe? Então, a gente tem que ter fé e demonstrar isso com as nossas atitudes. Realmente falar, Deus, está nas suas mãos. E deixar nas mãos de Deus e confiar, ter fé no que Ele pode fazer, sabe? E a gente, tudo isso daqui, a gente fala muito comigo, tá? Porque a gente fala assim, Deus, cuida. Outra coisa aqui, ó. Aqui em Tiago, enquanto eu estava estudando, passando na minha cabeça, eu vou falar para vocês também. Tiago 4, no Tiago 4:13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade
passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Nossa, aí, o que está falando aqui? A gente às vezes fala assim, não, estou nas mãos de Deus. E começa a planejar coisas para daqui 5 anos, para daqui 3 anos. Só que assim, a gente não sabe se vai estar vivo até lá, né? A gente não sabe como a gente vai estar, a gente não sabe se vai ter dinheiro para fazer o que a gente quer fazer. A gente não sabe se a gente vai estar com saúde para fazer o que a gente quer fazer. A gente não sabe nem se vai estar vivo. E só quem sabe disso é Deus. Então como que a gente quer, por nossas próprias mãos, planejar alguma coisa para daqui a um tempo, se a gente nem sabe como a gente vai estar lá? E só Deus sabe como a gente vai estar lá. Então só Ele consegue traçar essa linha da nossa vida para o futuro, sabe? E é por isso que a gente tem que depositar tudo em Deus, sabe? Nossa fé em Deus. E falar assim, Deus, toma a minha vida, me usa como o Senhor quiser, sabe? A gente tem que deixar também de sermos usados por Deus, sabe? E ter fé de que Deus está nos usando, entendeu? Então, para contextualizar tudo isso. Então, tá. A fé é muito importante. Vou fazer igual as crianças. Por que a fé é importante? Isso, irmãos. Ó. Amém, né? Mas enfim, a fé é muito importante na nossa vida, porque sem a fé a gente não conseguiria acreditar em Deus. E com a fé a gente consegue fazer coisas inimagináveis, a gente consegue mover o monte. Você já viu alguém movendo monte? Nunca vi também. Você já viu alguém andando sobre as águas? Nunca vi também. Então a gente tem que ter uma fé que mova o monte, galera. Essa é a ideia. Tenha fé que mova o monte, tenha fé que faz você orar, tá assim na praia, fala assim, meu, vou entrar aqui nessa água aqui, entendeu? E a gente, o que a gente não pode deixar acontecer na nossa vida? A gente não pode perder o fogo de Jesus, porque sem Jesus a gente não consegue fazer nada, né? A gente não pode andar com pessoas com pouca fé, porque vai diminuir a nossa fé e não é isso que a gente quer, porque a gente viu lá também em Hebreus que Deus não se agrada de quem não tem fé. E. Ai, cansei. A gente não pode murmurar, porque murmurar faz mal pro coração, entendeu? Faz mal pro coração. Ninguém gosta de gente que murmura, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Imagine Deus, né? Imagina tanto que Deus não escuta a gente murmurando nesse mundo inteirinho aqui, né? Então a gente também, vamos dar um descanso pra Deus, vamos parar de murmurar, viu, galera? Aí, e fé sem obra, a gente não adianta nada a gente falar que eu tenho fé e não mostrar isso com suas atitudes. Então, tenham fé, que eu quero ver todo mundo andando sobre as águas, no mesmo monte.